Muito boa noite, bem-vindos à sala de visitas Kai Barchutel, transmitida toda quarta-feira às 21h30 aqui pela Rede Amigo Espírita TV. É uma satisfação muito grande estar com vocês, termos a oportunidade deste encontro semanal, quando toda semana trazemos convidados de todo o país e mesmo do exterior, para trazerem as suas experiências, as suas vivências que enriquecem o movimento espírita, o ideal espírita, vivido por todos nós. Então é uma alegria chegar até a sua casa e trazer aqui os nossos convidados, com quem vamos conversando informalmente e conhecendo as suas experiências que o ideal espírita foi capaz de motivar, de incentivar, traduzindo este acervo de dedicação, de empenho, de entusiasmo por toda parte. E hoje temos a satisfação de receber aqui conosco o nosso querido amigo Marcelo Orsini, que é de Belo Horizonte, a nossa Minas Gerais, vinculado à Fraternidade Espírita Irmão Glaucus, conhecida instituição de Belo Horizonte. O nosso querido convidado Marcelo de Oliveira Orsini tem várias funções em exercício e exercidas na Fundação Espírita Irmão Glaucus. É também autor de vários livros, nós vamos falar isso no decorrer da nossa conversa, mas o objetivo principal que nos traz aqui hoje é verdadeiramente falar da vereda mediúnica de Enio Wedlin, um médium que atuou em Belo Horizonte, que mais conhecido em Belo Horizonte, mais conhecido na região ali de Minas Gerais, mas muitos de nós brasileiros, eu mesmo não o conhecia. E por indicação, cheguei ao Marcelo, que hoje vai nos descrever as experiências com este ceareiro espírita. Então, nós trazemos aqui com muita alegria o nosso querido Marcelo Orsini. Marcelo, muito obrigado, muito boa noite pela oportunidade desta noite. Quero agradecer imensamente a sua disponibilidade, sua saudação aos nossos amigos. Muito boa noite a todos, irmãos e irmãs. Um prazer estar aqui com vocês essa noite, por esse generoso convite aí do Orson, para que a gente possa conversar um pouco sobre a nossa vivência, a nossa experiência, e quanto nós vamos falar aí a respeito do irmão Enio, é uma satisfação ainda maior para nós. Muito obrigado. Que bom, Marcelo. Marcelo, você nasceu espírita ou ficou espírita depois? Não. Para dizer a verdade, eu adentrei a doutrina espírita em 1994, definitivamente. Eu tinha tido uma experiência anterior, mas não finquei o pé. Aí veio aquela famosa, a dona Dolores, né, que muita gente conhece, e falou assim: vem cá, menino, tá na hora de você aprender aqui com a gente. Aí eu adentrei lá essa casa abençoada, né, a Fraternidade Espírita Irmão Glaucus, e lá eu comecei a adentrar, né, o estudo doutrinário, o convívio, as tarefas, as atividades, e senti assim uma mudança maravilhosa na minha vida. E aí segui em frente. Basicamente foi isso aí. Que bom. A Fraternidade Espírita Irmão Glaucus é uma instituição de grande porte em Belo Horizonte, não é, Marcelo? Eu diria que é, sem sombra de dúvida, uma das casas de maior afluxo de público. Claro que nós estamos nos referindo à época que tínhamos plena liberdade, né, de locomoção, de aglutinação. Então, uma casa que, para você ter uma ideia, enquanto eu estava no cargo de... Eu conduzi a direção doutrinária lá por muitos anos, nós estávamos com a necessidade de convidar mais de 80 expositores por mês para cobrir todas as sessões nossas de palestras, cursos e etc. Atendimento a pessoas assistidas, público feminino, assistidas femininas, tudo isso. A gente, fora as inúmeras reuniões de educação mediúnica, é uma casa socorrista em socorro espiritual e que tem essa característica, assim como o nosso
a nosso querido grupo da Fraternidade Espírita Irmã Sheila, né? A quem também nós temos assim muito no nosso coração. E a fraternidade, ela foi fundada em que ano, Marcelo? Pois é, a Fraternidade Espírita Irmão Glaucus, ela foi fundada em 1976, justamente dentro da biografia aí do nosso irmão Enio, até aproveitando para esclarecer que o sobrenome dele, esse sobrenome é alemão, então o W tem som de V. Então pronuncia-se Wendling, ou como nós aqui em Minas falamos, Wendling, né, que é mais aminerado, né? Wendling. Mas esse nosso companheiro Enio, ele começou, né? Depois a gente vai falar sobre ele no grupo Sheila. Depois ele saiu do grupo Sheila e, junto com alguns amigos, fundou a Fraternidade Espírita Irmão Glaucus em 76. Então já tem 45 anos, né? 45 anos. Se eu não tiver errado a conta aqui. 24 com 21, 45, é isso mesmo. Eu mesmo ia perguntar para você se eu tinha pronunciado corretamente o nome do Enio, né? Porque a primeira vez eu não conheci o Enio, nunca tinha ouvido falar dele. Nós falávamos em off aqui que ele era conhecido em Minas, mas muita gente não conhece, inclusive eu não conhecia. Nós queremos dizer que esta entrevista com o Marcelo foi intermediada pela nossa amiga Sandra, que também é de Belo Horizonte, e que nós também vamos entrevistar futuramente por aqui. Então, nós vamos aqui hoje falar sobre o Enio, que fundou em 76 esta instituição muito respeitada em Belo Horizonte. E fica no centro da cidade, Marcelo? Fica no bairro Padre Eustáquio, que é um bairro relativamente próximo ao centro da cidade, né? Digamos assim, 3 quilômetros do centro. E é um bairro residencial, mas ela não começou lá. Ela começou até por uma casa emprestada, ou seja, aquela situação em que uma casa espírita não usa suas dependências ao longo de toda a semana. Então, à época, quando o nosso irmão Enio e o companheiro lá, o Adiraldo Vieira, perdão, que foi o primeiro presidente da casa, quando eles precisaram de um local, se dirigiram a um grupo espírita amigo e eles cederam um dia da semana e a casa começou lá com o nome de Fraternidade Espírita Irmão Glaucus, nessa dependência emprestada. Depois, ao longo dos anos, o pessoal foi batalhando, conseguiu, né, em 84, conseguiu já edificar sua sede. Nós colocamos como tema, como título da nossa conversa aqui, Vereda Mediúnica de Enio Wendling. E aí, como é que... explica para nós, conta para nós sobre o Enio, principalmente nós que não sabemos. Está conosco aqui o Cláudio Marins, nosso amigo comum, que naturalmente conheceu o Enio, mas a maioria de nós aqui não conhece o Enio. Então, eu gostaria que você fizesse um compacto biográfico do Enio nesse início de conversa para a gente conhecer ele. Ok, com prazer. Como eu te pedi, né, inicialmente, a permissão de mostrar que nós produzimos, juntamente com amigos e familiares e trabalhadores lá da nossa casa, a obra biográfica sobre o Enio. Na verdade, foi uma obra orientada pela espiritualidade, foi através de comunicação mediúnica do Espírito Glaucus. Ele pediu se a gente poderia fazer um livro, que já tinha material suficiente para isso. E então nós produzimos aqui uma obra que realmente nos trouxe muita gratidão, muita satisfação. Vamos explicar sobre ela depois. Nós vamos falar sobre o Enio, né? Mas aproveitar para dizer que a editora aqui do Série é do nosso amigo Cláudio Marins aí, que mora em São Paulo, e ele que nos ajudou aí a produzir, né, editar e etc, né? E nós vamos entrevistar ele também, já está programado aqui a entrevista com ele. Muito bom. Bom, o que acontece? O Enio, ele é natural de São José dos Campos. Ele nasceu em 1925 e veio para Belo Horizonte 8 anos depois, em 1933. E quando ele foi completando o seu 12º aniversário, ele, como médium de efeitos físicos, para quem não sabe o que significa isso, é o médium que tem a doação
natural, às vezes, a maioria das vezes, né, involuntária do ectoplasma, essa substância que permite a visualização de espíritos, a materialização de objetos e de seres, né? Então, o Enio, ele foi chamado ao trabalho mediúnico desde essa idade, porque através dessa sua mediunidade, a casa dele virou uma espécie de castelo assombrado. Os objetos caíam do armário, ele tinha muitos irmãos, eram 12 irmãos, a cama levantava do chão. Começou a acontecer esses fenômenos assim que ninguém entendia, ninguém sabia o que era isso. As pessoas eram católicas, a família dele, né? Não tinha esse conhecimento. E aí um tio, um irmão da mãe, se não me engano, o tio da mãe dele, me fugindo aqui agora, falou, olha, tem um centro aqui perto, um centro espírita, chama Centro Oriente. Podia levar o Eninho lá para ver que, né, se conserta esse negócio, o que está acontecendo com ele. E assim foi a mãe católica com o Enio e mais um irmão, depois começou a levar os outros irmãos, e arrastaram o Enio para lá. E ele era um moleque, como diz aqui em Minas, da pá virada. Ele era terrível, né? Muito peralta mesmo e tal. Então ele adentrou nessa idade o Centro Oriente, começou a frequentar essa casa com a mãe dele, e à medida que o tempo foi passando, foi dando a oportunidade da mediunidade dele passar a ser mais, ficar mais controlada, mais harmonizada. Aí os espíritos da casa, mentores da casa, uruguaiano, Sheila, começaram a comunicar com ele, pedindo para ele dar aos coordenadores da casa algumas instruções. Então isso trouxe para o Enio mais angústia, porque ele era um médium com menos de 18 anos, né? Sei lá, 16, 17, estava em formação, e os espíritos falando com ele, muda a farmácia de lugar, na hora de dar o passe faz assim assado. Começou, né, começaram a dar aquelas instruções que hoje as casas espíritas conhecem muito bem, mas que naquela época a coisa era muito confusa, né? Na época, uma manifestação mediúnica nessa casa, e provavelmente outras em BH também, eram feitas diante do público. Os médicos recebiam, né, vamos dizer assim, incorporavam espírito diante do público, sem nenhuma reserva. Então os espíritos, através da mediunidade do Enio, começaram a dar essas pequenas orientações e tal. E quando chegou o ano de 1944, aí surgiu na vida do Enio o espírito Glacos Flamínios, que ninguém conhecia também. E o Enio, nessa nossa obra, tem a descrição do Enio contando como é que foi a aparição, porque foi uma aparição, foi uma materialização, né? No quarto dele, ele dormindo no quarto com o irmão, de repente iluminou tudo, era o Glacos chegando, e o Glacos se revelou a ele, contando para ele que eles eram amigos desde a época de muitos séculos atrás. Mais adiante o Enio ficou sabendo, através do Zé Grosso, do espírito José Grosso, ficou sabendo a história toda. Foi o Glacos que contou para ele. Mas o Glacos tinha sido, junto com o Enio, um médico que atuou em Roma no ano 70 depois de Cristo, e o Enio havia participado de um complô junto com outros médicos para poder eliminar esse Glacos, porque era um médico bondoso que praticava caridade. A classe médica não aceitou isso. Então o que aconteceu? A história é muito bonita porque o Enio ficou com uma necessidade de reparar essa situação diante desse espírito, né? Há um relato que eles tiveram uma experiência na Espanha, como o Glacos como doutor Garcês e o Enio como Oviedo de Sarraceno, e depois foi essa vez aí do Brasil, onde a lei divina, né, a lei de causa e efeito, determinou que o Enio deveria ser o auxiliar do Glacos.
Então, mais para frente, principalmente depois que ele começou aí, nós vamos falar o desenvolvimento mediúnico dele, nós vamos explicar em seguida, ele adentrou a psicografia no que nós chamamos aqui de receituário mediúnico, que são as prescrições dos espíritos para a cura, tratamento das pessoas, né? Que geralmente são tomar passe, ler o livro tal, essas orientações espirituais, né, que os espíritos costumam fazer. E então o Enio veio com essa missão e ele cumpriu a missão com sobra. Só que ele iniciou no ano de 45, ou seja, um ano depois dessa aparição do Glacos, ele iniciou com um dos diretores, não era diretor ainda, um dos coordenadores, uma pessoa influente lá no Grupo Sheila, lá, não era Grupo Sheila ainda, perdão, era o Centro Oriente. Ele começou, essa pessoa, o senhor Jair Soares, ele convidou o Enio para fazer educação mediúnica e para reunião de materialização de espírito na casa dele, porque na época era assim que fazia. Lá na casa do Jair Soares. Ele, a esposa, Elvira Soares, abriram esse espaço, começaram a chamar alguns médiuns, e o Enio foi um dos que começou a participar lá dos fenômenos de materialização, psicografia e tal. Na época, no começo, o Enio não era o médium principal. Ele era um aprendiz ainda, ele estava em treinamento. Mas, quando foi no ano de 49, aí já 4 anos haviam se passado, né, desde a entrada dele, teve um fato que foi muito marcante, a passagem do médium Peixotinho por Belo Horizonte. Poxa. E o que o Peixotinho estava fazendo aqui? Ele veio para visitar o Chico em Pedro Leopoldo. E chegaram tarde na estação de trem, estava chuva muito grande, e quando eles saíram do Rio para vir a Belo Horizonte, o Rafael Américo Ranieri, é aquele autor do livro Materializações Luminosas, falou para ele, olha, se vocês passarem dificuldade aqui, ó, vocês vão aqui lá na casa do Jair Soares. Então, altas horas da noite, eles bateram lá no Jair Soares, o Peixotinho e uma comitiva dele. Muito bem. Quando foi no dia seguinte, e isso é uma história que, além da gente ter ela escrita, foi confirmada pelo filho do Jair Soares, que é amigo nosso, o Ed Soares, que também nos ajudou muito no livro, ele começou a contar que, através da mediunidade do Peixotinho, ele começou a falar, olha, nós não vamos poder ir para Pedro Leopoldo ainda não. Nós vamos ter que ficar aqui porque a irmã Sheila está pedindo para fazer um tratamento na dona Elvira, que era a esposa do Jair Soares. E aí que veio o grande acontecimento, a primeira reunião de materialização espiritual em que o espírito Sheila se materializou de forma luminosa perfeitamente e em 2 rodadas, vamos dizer assim, 2 dias, ela fez um tratamento com a irmã Ló, a Elvira Soares tem esse nome carinhoso, irmã Ló, tirou o câncer dela, tirou o câncer. Aí, como que a gente prova? Ela estava com câncer? Estava. O livro traz aqui, eles me arrumaram uma cópia de um jornal de uma associação médica. Um médico fez um estudo a respeito do tratamento do câncer que ele estava fazendo nela e publicou. É muito interessante ter encontrado isso, né? Aí a irmã Sheila fez o tratamento, a Ló ficou 100% curada, ela estava desenganada assim, 3, 4 meses vai desencarnar. E viveu ainda na matéria mais 22 anos, vindo a desencarnar por problema cardíaco, 22 anos depois. Então assim, o Enio estava nesse meio, quer dizer, isso foi devido à presença do Peixotinho, depois vem um outro médium, Fábio Machado, que fenômenos impressionantes. Depois o Fábio ficou 1 ano e meio, no máximo. Aí o Enio, como diz o Ed, fala assim, o Enio desabrochou. Então o Enio foi um cara com quase todas as nuances mediúnicas. Eu diria que, em termos fenomênicos, eu só não vi o Enio fazer psicopictografia, porque o resto
Até fenômeno de bicorporeidade ele relatou que aconteceu com ele. Mas todo esse processo, vamos dizer assim, fenomênico, ele, vou dizer a verdade, ele é muito farto aqui no nosso relato, mas ele é totalmente secundário em relação ao papel do Enio como um fiel representante da mediunidade com Jesus. Inclusive, nós recebemos uma mensagem através de um médium amigo do espírito Eric Wagner. Ele designou o Enio como sendo o disseminador da mediunidade genuína. Por quê? Porque é uma pessoa que desde cedo teve problemas, relacionamento familiar, saúde, problemas terríveis ao longo da história dele, vem um, vem outro, era só pepino. Assim como aconteceu, fazendo uma analogia com o Chico Xavier também, né? Que tinha isso, tinha aquilo. O Enio também. O Enio teve cada coisa terrível. E ele sempre foi aquele servidor abnegado, determinado, perseverante. Então o livro, essa nossa obra, vai mostrando essa trajetória dele para chegar lá no final a gente entender por que ele foi considerado completista, que é uma palavra pouco conhecida, né? O completista. O completista é o espírito que realmente consegue cumprir a missão que ele veio designada na encarnação. Ele foi completista com nota 10, segundo informação dos espíritos após a sua desencarnação. Agora eu vou parar um pouco, passar a palavra para você, porque eu estou falando muito aqui. Mas está uma delícia de te ouvir aqui. Eu queria fazer 3 observações, 2 são perguntas e uma observação até interessante. A primeira, quando é Glaucus, né? Não, é Glacus, porque é um nome romano. Ah, perfeito. Quando Glacus apareceu no quarto para o Enio, o irmão dele viu também ou só ele viu o Glacus? Essa pergunta é interessante porque o irmão estava meio sonolento e não percebeu direito o que estava acontecendo. Então o Enio fala que a hora que ele acordou, ele falou assim: que luz foi essa que estava aqui? Ele falou: eu não vou te falar não, senão você não vai entender nada. Preferiu não contar para ele. Mas outros irmãos, como é porque eu não me lembro qual foi o irmão que estava lá, o Enio tinha irmão demais. Mas o irmão que nos ajudou na biografia, o Vicente, ele cansou de ver fenômeno. O Vicente falava que ele com, 6 anos de idade, dormindo pequenininho no quarto e ouvindo passos, tec, 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 morrendo de medo. Era fenômeno de efeito físico, era espírito caminhando. É aquelas coisas que acontecem para chamar a atenção. Vocês têm que fazer alguma coisa, né? Que, na verdade, o objetivo dessas materializações era chamar a atenção das pessoas para o fenômeno, porque o objetivo não era só mostrar fenômeno para curioso, né? O objetivo era curar, aliviar, doutrinar, esclarecer. Esse que era o objetivo. Quanto à cura do câncer pela irmã Sheila, pelo espírito Sheila, durante a permanência e que curou completamente a mulher, foi através do Peixotinho que a Sheila se materializou. Sim, o Peixotinho foi o doador do ectoplasma. Então o médium deita, isso tem até foto, né, no livro do... Tem o do Ranieri e do Dante Labate. Todos os 2 livros chamam Materializações Luminosas. O do Ranieri não sei se é Testemunho de um Delegado de Polícia, e o do Dante tem um outro nome lá, um outro complemento. Então, o médium deita e ele expele o ectoplasma pelos orifícios, boca, nariz, ouvidos e tal, né? E os espíritos aproveitam aquele material, que é basicamente fósforo, pelo que nos relatou um médico amigo nosso aqui, uma pessoa que a gente respeita muito, o Gilson Freire. Então, o espírito imprime no ectoplasma a sua característica, né? E olha, Orson, tem fenômenos narrados. Eu sei que você ainda tem uma pergunta para fazer, mas só porque eu lembrei aqui. Tem fenômeno narrado nesses relatos, nesse livro, que são impressionantes. Por exemplo, o espírito Palminha, ele é conhecido por vocês aí de São Paulo? Palminha? Sim, a gente ouve falar muito dele. O Palminha. Zé Grosso também. O Palminha é um espírito que ele, quando surgiu nas reuniões de materialização aqui, ele
A assinatura dele era o barulho das palmas. Ele se chama Antônio Silva, tem a biografia dele, né, que nós conseguimos. Ele encarnado era Antônio Silva, o Zé Grosso era irmão dele, e ambos eram de bandos de cangaceiro, né? O Zé Grosso era do bando Lampião e o Palminha de outro bando. Então tem um relato do Palminha numa reunião. O Jair fala que o Palminha pegou o filho dele, Edgar, que era o irmão mais novo do Ed, amigo nosso aqui. O menino estava com 12 anos de idade e o Palminha carregou ele. O Palminha materializado, carregou um menino de 12 anos e ficava jogando ele para cima. Aí a gente fala assim, não é possível, não é possível. Como não é possível? É possível, é porque não acontece mais, mas ainda tem gente encarnada aqui que presenciou isso tudo, né? É muito interessante. Marcelo, eu ia falar também, agora não é uma pergunta, mas agora eu vou acrescer um comentário aqui. Eu vou fazer as duas juntas, aí você aproveita e fala, né? É muito interessante porque a grande quantidade de médiums no Brasil, a maior quantidade pelo menos, é de Minas Gerais, né? Mas o Enio nasceu em São José dos Campos, mas foi levado para Minas, não tem jeito. Você vê que coisa, né? Arrastaram ele para terrinha boa aqui. É verdade. Agora, O pai dele era funcionário da Light, foi funcionário de ferrovias, então ele vivia viajando, né? Acabou batendo aqui em Minas. é muito interessante também. Eu não sabia, por exemplo, que o Palminha era irmão do Zé Grosso. Isso eu não sabia. Para mim, isso é uma informação nova. Agora, quando você fala da identificação batendo palmas, era só a audição das palmas ou ele já materializado batia palmas? Olha, eu não sei te responder exatamente essa pergunta. Eu acredito que pode ter havido o fenômeno só na audiência, né? O efeito físico sonoro, porque a materialização ela foi um fenômeno assim mais raro, apesar de que aconteceu. Acredito eu que quando o Palminha materializava-se, ele já não precisava bater palma, porque as pessoas poderiam ver e saber quem que é, né? Mas o Zé Grosso, por exemplo, o Zé Grosso na psicofonia, tanto do Enio quanto de outros companheiros lá da nossa casa, no Glacos, que é onde eu estou acostumado a ouvir o Zé Grosso. O Zé Grosso tem uma assinatura. A assinatura dele ó, gente, sou eu. O que ele faz? Ele dá uma gargalhada grossa igual o Papai Noel. Ele fala assim, ho, 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 ho. Aí todo mundo fala, o Zé Grosso tá chegando aí, ó. E Que coisa interessante. O Palminha trocou a palma que ele fazia no começo, ele trocou por um tchurururururu. Ele faz assim. Tanto que andou circulando na internet, até engraçado, um vídeo de um senhor dando um relato, um espírito materializou, como se fosse uma coisa muito rara, mas para nós aqui era muito comum essa psicofonia através do Enio, os espíritos conversando, os espíritos passando instrução. Por exemplo, no Glacos, já quando o Enio inaugurou a casa e as reuniões passaram para lá, não havia mais o efeito físico com materialização luminosa. Não havia, porque o Enio já não tinha mais ectoplasma para esse nível de doação. Mas tinha a materialização considerada semiluminosa. E pela semiluminosa, que era a designação que o próprio Enio dava, você tinha a voz direta. A voz direta, o espírito, é só ler o capítulo 10 do livro Missionários da Luz. É algo parecido com o que está lá, a descrição do André Luiz. Os espíritos pegam o ectoplasma do médium, sem cor, sem brilho nem nada, mas eles materializam o aparelho fonético. Então você está lá na sala, tudo escuro, e tem alguém falando no teto, vai passando assim, ó. Era a voz do Enio, como se ele tivesse pendurado no teto, falando, conversando, dando instrução, falando, não sei o quê. Era a materialização, o Palminha conversando, às vezes outros espíritos. Esse fenômeno eu pude presenciar, isso aconteceu várias vezes. Que coisa interessante. O nosso Ronaldo Guedes está perguntando aqui, o Ronaldo está perguntando se a gente conhece a instituição Frei Luiz. Essa semana eu tive a oportunidade de entrevistar o ator Carlos Vereza, da Globo,
E o Carlos Vereza participa no Frei São Luís e ele deu uma informação muito interessante que o doutor Paulo César Frutuoso também deu, né, sobre a materialização de espíritos e de instrumentos médicos desconhecidos da Terra ainda, da medicina atual, e que serão invenções, descobertas ou produções tecnológicas na área da medicina do futuro. E que ele viu, o próprio Carlos Alves, por mais de uma vez, o Carlos Vereza, aliás, ele viu por umas 3 vezes, ele viu esses aparelhos se materializarem, serem usados em favor dos doentes e depois desmaterializados. É muito interessante. Então, o Ronaldo está perguntando aqui se conhece a instituição Frei Luís, do Rio de Janeiro. Sim, nós sabemos, eu nunca fui lá, mas sabemos da existência e da prática também de materializações. Ô Marcelo, quer dizer então que você presenciou muitos fatos mediúnicos? Eu presenciei nessa situação do fenômeno materializações semi-luminosas, eu presenciei alguns e tive relato de outros. Por exemplo, como é que funcionava essa reunião? Era uma reunião para tratamento de pessoas. Então, o espírito Glacos indicava, através da psicografia, as pessoas que receberiam esse tratamento especializado, que é uma vez por mês, nessas reuniões que a gente chamava de materialização, reunião de efeitos físicos, e que algumas casas chamam de reunião de ectoplasmia, né? Cada lugar fala de uma forma. Então, o que acontece? Ficava uma plateia convocada de pessoas especializadas, vamos dizer assim, que já estavam mais tempo na casa, mais dedicados à casa, que seria o corpo vibracional da reunião. Uma fileira de pessoas para fazer, que iam receber o tratamento, e os médiums nas cabines, os médiums de doação ectoplasmática. Como era tudo no escuro, a gente não via eu não via nada, porque eu não sou médium de vidência. Eu não sou médium, não tenho essas mediunidades, não. Mas a gente conseguia ver, porque qualquer pessoa conseguiria, então é uma materialização luminosa, a famosa pipeta, que é descrita nas atas aqui do grupo, né? Que lá na casa do Sr. Jair Soares, até explicando, lá se transformou no grupo Sheila, e aqui de BH, e depois esse grupo Sheila se uniu ao Centro-Oriente e tudo virou um grupo Sheila e o Centro-Oriente virou um departamento, vamos dizer, o ramo doutrinário da casa, porque tem um social que é a Casa Espírita André Luiz. Tem que falar certinho, senão o Rubatino puxa minha orelha aqui, né? Ele é o presidente lá, seu amigo. Mas então, o que acontece? Essa instrumentação, nós víamos essa pipeta luminosa, o espírito Fritz Schein, que tem uma descrição da biografia, o relato a respeito do Fritz Schein é uma das coisas mais gostosas que tem no livro, de se ler isso, porque é um caso de conversão. Ele era um espírito assistido, materialista, daqueles assim, não acredita em Deus, não acredita em nada, chegou na reunião arrastando corrente, manietado. E hoje ele é médico receitista no Glacos. Por quê? Porque ele foi convertido através de doutrinação pelo nosso grande colaborador da doutrina aqui, o mineiro também, o Rubens Romanelli, que você deve ter ouvido falar do Rubens Romanelli. Só o Rubens conseguiu esclarecer, doutrinar esse espírito, o Fritz Schein, né? Mas então o que acontece? Esse Fritz Schein não é o Adolf Fritz lá do Arigó, é outro espírito, né? Porque Fritz é um nome comum, né? Pro alemão. Tem muito Fritz por aí, né? Então, ele usava também, e eu presenciei isso, às vezes vinha um aviso assim, o Palminha, em voz direta, falava, todo mundo fica de olho fechado, porque o irmão Fritz vai fazer uma aplicação radioativa. Aí eu, na minha ignorância, falava, gente, mas tá tudo escuro aqui, por que eu preciso fechar o olho, né? Mas porque era radioatividade. Então a gente cerrava os olhos e vinha aquele barulhão dentro da sala, fenômenos auditivos, e alguns colegas relatavam para mim também que às vezes estava lá no meio da plateia vibracional e vinha, né, a mão do espírito, pegava na mão dele, cumprimentava, ele sentia o toque, né? Então havia essa, vamos dizer, essa densificação do perispírito a ponto de haver essa ação dos espíritos sobre
os encarnados. E tivemos também até casos de colegas mulheres que não estavam conseguindo engravidar, pediram permissão, o Glaxus analisou a situação, ó, tá liberado. Foi lá, ela sentiu mexer dentro da barriga, vamos falar assim, né? Daí um mês já tava com o menino chegando lá, já estava em desenvolvimento. Que Então é coisa isso boa. aí. O Ronaldo está perguntando aqui, Marcelo, há conhecimento de desmaterialização de parte dos médiums de materialização? E como? E a Conta pra mais, gente. a mais impressionante delas, que eu até anotei aqui para mim não esquecer de falar se eu pudesse, foi a desmaterialização da perna do Fábio Machado. O Fábio Nossa! Machado era uma das pernas dele. O Fábio Machado era esse médium que tinha grande produção ectoplasmática e o pessoal, na hora de começou a reunião, alguém parece que foi no banheiro, eu não estou lembrando o motivo, e abriu uma cortina e deixou entrar luz. Parece que foi isso. Eu sei que entrou luz. A luz queimou o ectoplasma que o Fábio Machado estava liberando, a tal ponto que desmaterializou uma perna dele. Então tem um Meu relato. Deus! Esse relato eu peguei de 3 fontes diferentes para poder colocar as 3 descrições. Eu peguei a da ata da reunião, a que o Jair Soares fez depois para um periódico lá do Grupo Ló, e peguei a descrição do Dante Labate, contando que eles chegaram lá, tava aquela, vamos supor, a calça jeans lá, vazia, não tinha perna. Aí a irmã Sheila começou a pedir prece, prece, vibração, vibração, privação. Os encarnados não deram conta do recado, não. Depois vou deixar para vocês lerem o livro lá para ver como é que a coisa resolveu, mas conseguiu resolver. Conseguiram materializar a perna dele de volta. Esse foi o caso mais impressionante. Nossa, mas é impressionante mesmo, desmaterializar a perna do A médium. perna, Meu perna Deus do inteira, céu. inteira. Olha, isso é uma coisa para a gente parar para pensar mesmo, né? Mas agora, meu caro Marcelo, que delícia ouvir esses relatos que você está apresentando para nós aqui. Agora, qual foi o caso mais emocionante que você presenciou? Você falou impressionante isso daí. Agora, e emocionante? Emocionantes em Todos eles, relação à né? vida do Enio, teve vários, vários. Eu às vezes eu fiquei muito impressionado, para te confessar, porque era uma coisa de uma curiosidade minha, vamos dizer, técnica a respeito do espiritismo, a questão do sonambulismo anímico. Isso para mim foi demais. Como é que funcionou? Então isso me causou assim a emoção de ter alguém que estava ali vivendo, produzindo um fenômeno que eu queria tanto entender o que era aquilo na verdade. Claro que tem outras coisas que, em termos emotivos, né, em termos de tocar o coração da gente, até valeriam mais do que esse. Mas o Enio, ele já estava muito idoso, né, já estava numa senilidade, que a memória estava falhando, ele não tinha mais produção ectoplasmática, ele já tinha saído do receituário, ele às vezes não reconhecia as pessoas, ou não lembrava, ele estava nesse ponto da vida, então os companheiros iam lá aplicar passe nele. Então falava que chegava lá, ele nessa situação desses constrangimentos do corpo físico, né, inerentes à idade, mas que a hora que começava o passe, ele dormia. Ele dormia. Só que daí um pouco, ele se manifestava por sonambulismo, ou seja, era o próprio Enio falando pelo próprio corpo e com uma perfeição. O pessoal falava, Marcelo, era cada discurso maravilhoso que ele fazia para a gente. Então, esse fenômeno foi muito interessante, eu achei assim, e não foi uma vez só que aconteceu isso, não. O pessoal falava que era constante essa produção do Enio. Teve o relato do companheiro, colega do Glaxus lá, que era um médico amigo do Enio,
que está descrito lá no nosso livro, o Dr. Jefferson, ele acompanhou os últimos momentos do Enio e ele tinha a vidência. Então ele conta o relato da desencarnação do Enio dentro do CTI do Hospital Veracruz aqui. E ele fala da chegada dos espíritos para acolhê-lo. Olha, é uma coisa tão maluca, Orson, que ele desencarnou num domingo. Parece que o Glaucus, acho que eu não lembro que espírito que contou depois, que o dia que ele desencarnou foi ele que pediu para desencarnar naquele dia. Por quê? Porque era um dia que haveria uma reunião de convívio espiritual da nossa casa numa fundação que a gente tem na cidade de Contagem. E o Enio aproveitou, já desencarnado, ele foi lá. Ele desencarnou de manhã e de tarde. Ele não manifestou diretamente, mas os espíritos contaram. O Enio está presente aqui e tal. O pessoal deu a notícia que ele tinha morrido, né? Vamos falar assim. E ele estava lá. Então, esses relatos que tem o final da vida dele, por isso é que foi chamado completista. É um coroamento da vida de um médium dedicado, fiel aos princípios, né, do Evangelho, da Boa Nova, de Jesus, do Espiritismo. Ele realmente fez coisa, viu? Desculpa, só falar, por isso é que a parte de fenômeno eu conheço, mas elas me tocam menos do que esse lado humano dele, sabe? As coisas que ele realmente fez pelas pessoas, o tanto que ele ajudou, o tanto que ele deve ser realmente referência na seara mediúnica. Eu fico pensando aqui, Marcelo, conforme você vai relatando, que, embora eu sou espírita de infância, eu nasci no espiritismo, né? Eu sempre acompanhei os artigos, as notícias, os livros, sempre li bastante, mas nunca tinha ouvido falar do Enio. Mas eu fico imaginando aqui, com os seus relatos, a repercussão que isso teve durante a vida dele, de vivência mediúnica. Você até deu o título aí no livro de Vereda Mediúnica, o quanto isso repercutiu em BH e na redondeza. Aí você citou Contagem também, nas cidades próximas, de pessoas que o procuravam. E os casos de cura também devem ter sido muitos. Na verdade, veja bem, o Grupo Sheila, só para esclarecer, que começou lá na casa do senhor Jair Soares, no bairro Santa Teresa, o grupo ali dentro foi criado com orientação da espiritualidade, o movimento da fraternidade, que foi um movimento que surgiu lá dentro da casa do Jair e que o objetivo era abrir grupos espíritas em outras cidades. Então, mais de 100 grupos foram abertos por cidades do interior mineiro, em Goiás e sei lá onde mais que eles foram. Quer dizer, o Enio era conhecido, o conhecimento das pessoas com ele era um pouco estreito, mas ele teve passagem por São Paulo. O pessoal de grupos do Rio conhecia por causa do Ranieri, em Brasília. Ele foi chamado por um grupo de São Paulo, ofereceu dinheiro para ele ser funcionário do grupo e a mediunidade ficar exclusiva para eles. E isso foi uma prova, porque ele tinha um emprego muito modesto, ele vivia com dificuldade. Então ele ia ficar, como diz o outro, na boa, né? Se ele tivesse aceitado. Ele agradeceu e picou a mula, como se diz, né? Não aceitou absolutamente. Então teve casos de cura, os mais diversos. Eu diria que um dos casos que me impressionou mais assim foi exatamente quando a casa, a Fraternidade Espírita Irmão Glaucus ainda estava com esse funcionamento provisório no grupo Amor e Caridade, no bairro Santa Efigênia. Então, o Enio estava nos primeiros anos, ou primeiros meses do grupo se reunindo lá. O Enio chegou e tinha uma criança de cadeira de roda, uma criança que não é paraplégica, né? Ela não se locomovia. O menino estava na cadeira de roda com a mãe. Aí o Enio chegou, não sei o quê, cumprimentou o menino. E o Enio conta que ele sentiu, é igual aquele caso da hemorroíça. De mim saiu uma virtude. Ele não sabe o que aconteceu. Durante a reunião, o menino levantou,
acabou a paralisia dele, a mãe começou a chorar lá e tal. Depois os espíritos explicaram que isso nunca mais iria acontecer através do Enio, porque senão ele ia ter perda ectoplasmática muito intensa e ia atrapalhar a missão dele. É o paralelo que eu faço é com o Chico Xavier com a questão da psicofonia, porque existem as psicofonias com o Chico Xavier, que o nosso querido companheiro Oceano, né, recolheu o material, produziu o DVD e tal, muito legal que o Oceano fez, que foram gravadas no gravador que o Pastorino, né, Carlos Torres Pastorino, doou um gravador lá para o centro lá de Pedro Leopoldo. Isso nós ouvimos aqui do Arnaldo Rocha. E então, de forma equivalente, o Enio não veio na missão de doar ectoplasma para esse tipo de cura. Ele veio para ser assistente do Dr. Glacos, receitista. Mas o Enio tinha uma mediunidade que às vezes a gente ficava até sem graça. Vou contar só uma rapidinha aqui. No começo a minha experiência no Glacos, às vezes eu sentava na corrente vibracional, ficava atrás da mesa onde se dirigia a reunião pública, ficava uma corrente assim, para a gente ficar fazendo prece. E eu ficava olhando o pessoal fazer palestra, e eu ficava assim, gente, será que algum dia eu vou ter coragem de fazer esse troço aí? Eu já estava estudando muito, né? Eu já tinha algum conhecimento. Aí um belo dia o Enio veio chegando, cumprimentando um, outro, veio chegando perto de mim, e eu lá, com esse negócio na cabeça, ele chegou, pegou no meu ombro assim e falou assim, quando é que você vai falar para nós? Parece que tinha um letreiro aqui, né? Ele batiu o olho, ó, puf. É isso aí. Mas olha, Marcelo, esse destaque da mediunidade impecável na moralidade, no atendimento às carências humanas, a identificação como assistente do Glacos, tudo isso mostra realmente um caráter da mediunidade direcionada. Como você destacou desde o começo aqui, muito mais do que o fenômeno está o ser humano, está o amor que a criatura é capaz de expressar por si mesmo, né? Então, Marcelo, eu vi que você fez muitas anotações aí, né? Então, eu quero que você destaque as anotações que você fez aí, porque está imperdível esses relatos que você está fazendo. Eu acho que as anotações estão fluindo aqui já, porque eu faço isso por insegurança, sabe? A gente tem a obrigação de saber, mas às vezes uma data, uma coisinha a gente deixa Sim, aqui, sim. né? Mas eu acho que eu poderia dizer, por exemplo, as doenças que o Enio teve, né? Os percalços que ele teve, assim. Primeiro, vamos falar assim, as dificuldades inerentes ao corpo físico, a mediunidade precoce. Ele teve uma tuberculose pulmonar que foi detetada desde cedo e ele foi tratado em 1940. Ele foi tratado pelo espírito Floriano. Entrou no quarto dele, ele estava sozinho, a família viajando, porque ele estava fazendo um tratamento que eu não sei se existe isso ainda, chama pneumotórax, que eles injetam ar no pulmão para descolar. É um negócio assim, eu até coloquei lá como é que funciona o negócio, mas eu não sou médico, eu não quis entrar muito na seara, né? Eu não sou dessa área. Mas o Enio, ele vomitava sangue, ele estava com essa tuberculose. E esse médico, doutor Floriano, adentrou o quarto dele. Ele falou que tinha um casamento de alguém da família dele. Todo mundo viajou e ele estava sozinho com uma ajudante lá. E o Floriano entrou também, materializado, materialização luminosa, meteu uma injeção no peito dele lá. No dia seguinte ele estava pegando um ônibus lá para ir encontrar com a família dele. Ó, pimba, curou a tuberculose. Depois uma outra doença que eu acho que até, num certo sentido, seria até mais degradante. O tal do vitiligo. Porque o vitiligo deforma. A pessoa vai perdendo pigmentação. Ele começou a perder pigmentação no braço, no rosto, no peito. Então, a gente tem até gravação do próprio Enio falando assim... a hora que ele olhava, ele falava, ai meu Deus, eu vou ter que passar por isso. Quer dizer, nem tudo era fácil, né? Ele não era um anjo pronto que falava, oba,
tô reparando os meus erros do passado, né? Mas anos adiante, esse negócio começou a desenvolver, ele teve um encontro com o Chico Xavier, e o Chico Xavier falou para ele, ó, irmão Enio, o trabalho que você está fazendo da caridade, lá da psicofonia, com a sua mão, ó, psicografia com a sua mão, tá sanando as suas mazelas. Aí o vitiligo, ó, foi embora também. E segundo a filha dele, a Patrícia, que é uma pessoa espetacular, né, uma das filhas dele, com quem eu tenho mais contato, assim, porque ela é médium lá da casa, ela falou que o Enio tinha, ela já, vamos dizer assim, com, sei lá, idosa, né? Idosa não, uma mulher adulta já, ela contando a dor de cabeça, a enxaqueca que o pai dela sofria, muito intensa, e que ele chegava do trabalho, ele nunca deixou de ir à casa espírita, fazer a psicografia, fazer mesmo com muita dor de cabeça, ou seja, ele superava a si próprio, né, para poder realizar essas coisas. Então, as minhas anotações, elas estão assim, mais ou menos dentro desse quadro, sabe? Eu não sei se tem mais alguma coisa aqui. Deixa você puxar minha língua aí. Então, agora, eu acho que é importante você falar do livro que você escreveu sobre o Enio. Eu acho que isso é importante para quem está nos assistindo. Você mostrou o livro, mas eu gostaria que se desse uma sinopse do livro, um relato de quantos capítulos, mostra a capa novamente, e principalmente como faz para adquirir o livro, porque isso vai despertar muito interesse. Sim, Você sim. relata essas experiências no livro que você Sim, vivenciou. tudo que eu estou dizendo aqui está no livro. Tudo E está mais, no livro. e mais. E muito mais, não, muito mais, muito mais. O livro, ele é um livro grosso, ele tem 471 páginas, com Nossa, é fotos. grosso. Acho que eu fui econômico aqui, um pouquinho mais, deixa eu ver. Não, é isso mesmo, 473. É grosso, bem Então grosso. é um livro que veio tem fotos, tem Tem foto. ilustrações. E quem teve a bondade de fazer esse zelo todo aí, a produção desse livro, foi o Cláudio Marins, aí da editora Edusérie. Então, uma das fontes para comprar o livro do Enio é a editora Edusérie através do site dela. Acho que aqui está dando para ver, né? Temos também o livro aqui em algumas casas espíritas, porque, na verdade, eu vou ser bastante franco, sem nenhum constrangimento. Eu banquei o livro. Eu não pedi ajuda para ninguém. Esse livro saiu do meu recurso. E peguei a produção, doei para uma casa, para outra, para outra. Eu passei para 4 instituições que têm trabalho social, né? Como é o caso do Glacos, do Grupo Sheila, do Grupo Fraternidade Irmã Ló, onde era lá a casa do Jair, da Associação Espírita Célia Xavier, que é um grupo aqui do nosso bairro Prado, que eu gosto demais do pessoal lá. Então, aí, tá até entrando aí o site da Edusérie. Então, o livro, ele relata como é que o livro foi feito. Em primeiro lugar, ele partiu de um pedido da espiritualidade, uma orientação da espiritualidade. Nós tivemos essa ajuda de receber material, né, de consulta biográfica do trabalho do Enio na época das reuniões de materialização, pelas atas dessas reuniões. E eu tenho assim uma satisfação tão grande de saber que esse pessoal fez isso, porque eles fizeram isso numa época que era a máquina de datilografar com papel carbônico, mimeógrafo, essas coisas que tem gente aí que nem sabe mais o que é, né? Mimeógrafo, carbono, não existe isso mais. Então, tudo era datilografado, acabava a reunião, datilografava-se a ata. Então, tá tudo descrito, os espíritos todos que estavam presentes e tal. Eu procurei as coisas que eu achei mais interessantes para a nossa educação dentro do espiritismo, para conhecer as possibilidades fenomênicas, mas eu também incluí as mensagens do Zé Grosso, as orientações do André Luiz, que também era presente nessa reunião, explicando para os encarnados, essa fase aí da curiosidade, do fenômeno, ela tem que acabar. Nós temos que fazer tudo para ajudar o próximo.
Então nós percorremos a vida do Enio pessoal, nessa migração dele da infância para a juventude, o casamento. O casamento dele é uma coisa deliciosa, porque o padre não queria casar ele de jeito nenhum, porque ele era espírita. Não queria. Aí ele começou a ver o passado do padre e começou a falar assim: o senhor esteve na Itália, né? Aí o padre, como é que você sabe disso? E é muito interessante esse relato. Depois, a migração do Enio para a fundação da nossa casa, né? Da casa de Glacos, os trabalhos que ele desenvolveu lá, como é que ele recebia, perdão, comunicação dos espíritos, toda a reunião pública nossa, depois da reunião, né? Terças e quintas, tinha os relatos espirituais. O Enio contava. Enquanto eu estava no receituário, eu tive na sala 6, eu tive na sala 8. O que é isso? Ele desdobrava, enquanto o Glacos estava lá fazendo a psicografia, usando o corpo físico dele, o Calimério estava levando ele nas dependências do Glacos, onde ele via as tarefas, onde ele encontrava com pessoas que já tinham desencarnado. Então, isso tudo nós colocamos aqui no livro, né? Lógico, pedimos autorização à família para escrever o livro. O livro nunca teve um viés comercial, nunca visamos receber um tostão. Aliás, nenhum dos meus livros eu fiz isso. E eu te digo o seguinte, isso aqui para mim virou uma obra do coração, porque eu tive a oportunidade de conviver com o Enio, né? Não na intimidade, mas ver ele fazendo as coisas, acompanhar as lutas dele. Isso dá um caráter totalmente diferenciado, né? Até emocional quando a gente escreve a obra, né? Então, você citar que conviveu com o Enio, isso dá isso agrega muito ao relato do livro e mesmo ao relato que você está fazendo aqui para nós, verbalmente aqui. Inclusive, eu quero dizer para você, Marcelo, que eu vou te entrevistar textualmente também. Eu sou um dos entrevistadores da revista eletrônica O Consolador, de Londrina, do Paraná, há 10 anos. E sou responsável por 2 entrevistas por mês, né? Então, eu faço a entrevista virtual, que começou com a pandemia, mas há 10 anos eu faço entrevistas por escrito. E eu vou te mandar também, quero te entrevistar também. Porque com você tem prazer. uma riqueza de detalhes nas suas narrativas que você faz. E o fato da convivência, você destacou várias vezes aqui a moralidade dele, o empenho de fraternidade que ele trazia na própria conduta, na própria índole, muito acima do fenômeno em si, explicado pelo Espiritismo. É um homem que foi espírita e atuou aí na instituição em BH. Agora, Marcelo, e hoje, como é que como é que está a questão da materialização? Ainda ocorre ou não? Bom, essa pergunta é uma curiosidade que a gente tem também, porque as reuniões estão desativadas, as casas estão fechadas, mas supondo até o momento que nós sofremos a interrupção, né, por causa da pandemia, eu não saberia te dizer se em algum lugar do Brasil existe a materialização luminosa, porque a materialização luminosa é preciso entender que é aquela que uma pessoa que não seja médium vidente, ela vê o fenômeno. Ou seja, materializar é a coisa se tornar palpável. Qualquer um vê, não é? Qualquer um vê o que aconteceu ou ouve, não é? Por exemplo, a voz direta é um fenômeno de materialização, é um fenômeno de efeito físico. Qualquer pessoa ouve. A escrita direta. Aliás, escrita direta é um caso, vou até abrir um parênteses aqui, é um caso interessante. Quando a gente lê Kardec, como é que é uma escrita direta? Os espíritos materializam a tinta e escrevem no papel com uma tinta materializada. Isso acontecia lá no Grupo Sheila, na casa do Jair. Só que o Ed, filho do Jair, falou comigo: Marcelo, os espíritos escreviam, mas a tinta, logo depois que acabava a reunião, ela desmaterializava, ela sumia, porque era uma substância deles lá. Mas tinha um outro fenômeno que era muito interessante. O Sr. Jair fez um estatuto para as casas espíritas, para os grupos de fraternidade, e os espíritos materializados assinaram. Mas como é que foi essa assinatura?
Eles pegaram a caneta e assinaram. Então eu falei, ô Ed, isso é escrita direta ou não é? Pelo Kardec não é não. A escrita direta tem que materializar a tinta. Isso aí os espíritos pegaram a caneta e assinaram, né? Então, Meu respondendo a Deus. sua pergunta, eu não sei dizer se tem esse nível. Eu acredito que não. Porque se tivesse isso hoje em dia, estava propagado aos quatro cantos, ainda mais com essas redes sociais. Estava Tava a mesmo. gente fazendo foto, tava, não é? Agora, o fenômeno semiluminoso, você vê aí que o senhor Vereza comentou de ter visto os equipamentos que os espíritos usam, Isso. mas foi mediúnica a percepção ou qualquer pessoa viu? Essa que é a diferença. Acredito eu que tenha sido vidência mediúnica, né? Provavelmente. Ele não especificou isso, possivelmente. Não especificou. Ô, Marcelo, eu tenho um amigo pessoal, é um senhor hoje que está na faixa dos seus mais de 80 anos, que participou da fraternidade, das reuniões de fraternidade, né? Eu acho, inclusive, que em BH, eu não tenho certeza disso, mas eu acho. Então, ele citou uma ocorrência uma vez de fenômeno, estavam todos sentados assim, um ao lado do outro, e o espírito materializado, né, vinha e conversava um a um. Só que quando o espírito conversava com ele, o do lado não ouvia o que o espírito falava, né? E quando conversava com o outro, ele não ouvia o que o espírito falava para o outro. É muito interessante, né? E por outro lado, ele teve a ocasião uma vez de ver uma mão materializada, apenas a mão com o calor humano do corpo, né? Cumprimentar ele. Ele cumprimentou só a mão. Você já pensou, rapaz, cada situação, né? Sim, exatamente. Essa experiência que ele teve, ela é muito interessante. Eu não sabia dessa essa cabine, né? Pois é. Como tinha aquele programa humorístico antigamente, o Cone do Silêncio, né? Que só quem está ali dentro é que ouve. Mas eu diria o seguinte, exatamente, o pequeno museu de objetos de materialização que tem no grupo Fraternidade Irmã Ló, ele tem as famosas luvas de parafina. O que era Isso. isso? Os espíritos pediam para ferver a cera, a parafina, eles enfiavam a mão materializada dentro da parafina, tirava, a parafina secava, o espírito tirava a mão. Mas não ficava o buraco do punho, ficava tudo fechado e oco lá dentro. Então, realmente, o Ranieri ele relata um fenômeno que eu achei um dos mais curiosos, que eram os discos de vinil, né, o LP, que os espíritos entortavam o disco de vinil, ficava todo entortado, depois eles desentortavam e punham ele normal de novo. Isso é que eu acho mais impressionante, é voltar o disco ao normal. E o Ranieri relata que isso acontecia. O Cássio está afirmando aqui que no Frei Luiz, todos que estavam na reunião viam os aparelhos trazidos pelos espíritos. Olha que interessante, né? Não era Materialização vidência. luminosa, então. Isso foi quando? Isso é recente ou é no passado? Ele vai dizer aqui. A Inês está dizendo que no lar de Frei Luiz os aparelhos eram materializados. Os médicos espirituais materializados ou os manipulavam. Olha que interessante, né? E a Inês volta a dizer aqui que há um livro do lar Frei Luiz relatando sobre esses trabalhos de materialização dos médicos e dos aparelhos. Então, o Carlos está dizendo, certeza, foi materialização luminosa que existiu no lar Frei Luiz. Muito interessante. Ele está dizendo aqui que foi no passado, não é agora. Mas que interessante, Marcelo, tudo que você relata aí. Marcelo, e nesses atendimentos que o Enio, que ocorriam as materializações, por exemplo, os espíritos caminhavam entre os assistentes, entre o público ou não? Tinha isso também? Sim, todos que estavam presentes podiam ver, podiam ouvir. O próprio Enio relata que certa vez ele não estava atuando como médium de efeito físico, ele estava na audiência, ele estava sentado. A Sheila materializada aproximou-se dele e falou assim: o irmão permite que eu me assente ao seu lado? A Sheila perguntou para ele: o irmão permite que eu me assente ao seu lado? Ele, perfeitamente. A Sheila sentou ao lado dele. Comigo aconteceu uma vez de eu estar nessa reunião semiluminosa e eu senti algo passando aqui no meu braço.
Quando a reunião acabou, eu tornei para a pessoa que estava. Porque eu estava no extremo da plateia lá, tinha o corredor e depois estavam os assistidos, que iam ser, né, tratados. Eu perguntei à senhora que estava ao meu lado: escuta, você passou o lençol aqui em mim, você me esbarrou aqui? Ela falou: não, tudo bem. Aí, uma semana depois, eu comentei com uma amiga minha, médium. Falei: você acredita que eu estava na reunião, senti um negócio passar no meu braço? Ela virou e falou assim: ó. O irmão Fritz pediu para te falar que foi só uma pequena tensão que ele teve com você. Ou seja, o Fritz deu um jeito de. Esbarrou alguma coisa em mim aqui para eu notar a presença, né, dos espíritos. E mesmo assim eu fiquei confuso e achei que era encarnado, mas não era, era ele. Era ele mesmo. Ô Marcelo, e depois de todos esses relatos que você fez, muito importantes, muito motivadores, muito maravilhosos mesmo, né? Existe algum fato que eu não perguntei, que você gostaria de relatar e que talvez seja importante ser dito aqui? Alguma coisa que ninguém perguntou e que você gostaria de citar? Não, eu acho. Sabe o que eu acho, Orson? Eu acho muito importante eu dizer o seguinte: eu falei muito sobre o Enio, mas eu não me considero o grande especialista no Enio. Existem irmãos e irmãs lá da nossa casa de Glaxo que têm muito mais conhecimento do que eu de vários episódios que eles vivenciaram, que eu não vivenciei. E sempre me preocupou o fato de eu ter feito a pesquisa, ter escrito o livro e as pessoas ficarem achando que eu sou a única autoridade para falar a respeito do Enio. Absolutamente. O Enio é uma pessoa que foi muito querida e várias pessoas têm dezenas de relatos a respeito dele que não nem chegou aos meus ouvidos. Tanto que eu encerro o livro falando sobre isso. Inclusive, eu vou até tomar permissão de ler a última citação que eu fiz no livro, foi essa aqui, ó. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. João, capítulo 21, versículo 25. Último versículo do Evangelho de João, o quarto Evangelho. Ou seja, é esse caso. Tem tanta coisa que Jesus fez, não foi escrita. O Enio idem. Tem muitas coisas que eu não coloquei no livro, inclusive dificuldades que ele passou, que a gente não pode relatar porque são muito pesadas, né? Elas fariam assim a vibração do livro cair se você coloca certas ingratidões que ele sofreu, certas situações. Então a gente tem que ter esse zelo com a imagem do Enio, com o leitor, com a espiritualidade. Eu acho importante, sabe, que o escritor espírita ele seja o médium da verdade, o médium como é que fala? Da realidade espiritual, do conteúdo seguro. Eu acho que a gente não tem que se arvorar na escrita a falar aquilo que a gente não sabe e aquilo que não esteja dentro dos limites seguros da nossa doutrina espírita. Senão nós começamos a caminhar, dar tiro para todo lado aí. Eu acho que hoje em dia essa nossa experiência digital, ela pode estar sujeitando alguns médiums a acesso a informações que podem achar que está dentro da doutrina espírita e não é do espiritismo. E eu sempre fui defensor de que nós temos que ficar no Kardec, no Evangelho, o Evangelho interpretado de acordo com a doutrina. Eu sou esse cara mais chato assim que gosta que a coisa seja levada dessa forma, né? Inclusive na tribuna espírita eu acho que a gente tem que ter esse respeito também. Ah, sem dúvida nenhuma. Eu endosso suas palavras com toda a ênfase. Mas, Marcelo, nós conversamos bastante aqui sobre o Enio, mas eu acho que o público também, os que não te conhecem, agora o Marcelo de Oliveira Orsini, eu acho importante falar rapidamente, ainda que seja, você tem uma experiência, uma bagagem de trabalho muito grande na Fundação, na Fraternidade Espírita, perdão, Irmão Glacos de Belo Horizonte. Né? Você foi coordenador de tarefas voluntárias, como gestão de livraria, SOS Prece, visita fraterna, palestra, etc.
Você também dirigiu reunião pública, você foi articulista do jornal da própria instituição, foi diretor doutrinário até 2017, conselheiro também até 2017, e eu estou vendo que você é autor de 5 obras, incluindo essa editado aí pela Edusérie, editora Edusérie. Você fez uma obra sobre visita aos lares e hospitais, Cristo em mim, são interpretações evangélicas de versículos selecionados, é hora do culto. Você põe aqui uma trajetória de uma família fictícia, né? Enquanto realiza o culto evangélico no lar. Em torno do microfone, foi bom você falar esse detalhe aí, inclusive na tribuna, porque você está aqui estimulando o uso e a responsabilidade do uso do microfone. É isso mesmo, o seu trabalho gira em torno disso. Eu até queria aproveitar, se você me permitir, depois que entrou essa pandemia, né? Eu comecei a organizar o meu material num canal no YouTube. Eu E ia te falar sobre isso. eu intitulei o canal Marcelo Orsini Espiritismo. Então, as minhas lives, o que eu chamo de produção caseira, quando às vezes o pessoal do grupo Sheila muito gentilmente pede, Marcelo, grava um vídeo sobre o tema tal. Aí eu faço uma palestra aqui perante a webcam, edito, mando lá para o grupo, eles publicam. A gente tem feito essa prática, né? Às vezes faço algumas locuções de mensagens que eu gosto. E esse livro, Em torno do microfone, Reflexões para a Tribuna Espírita, eu coloquei ele no canal numa espécie de videolivro. Porque o livro é todo ilustrado, eu pus a ilustração do capítulo e eu leio o capítulo. Então esse livro está lá para quem quiser. É um livro que ele tem os primeiros, sei lá, 15 capítulos, dando sugestões para a casa espírita se organizar na área doutrinária, na área da tribuna, da palestra espírita. E o restante são orientações, né, da nossa experiência, porque realmente nós tivemos essa experiência muito profundamente numa casa que tem essa trajetória com tantos expositores, a gente tem que ser organizado, senão não dá conta do recado, não. E aí nós damos, então, sugestões para os expositores, né? Para ficarem dentro do tema, para não trazerem assuntos estranhos à doutrina, para respeitar que o espaço não é dele, é da casa, ela está te emprestando. Então, esse conceito eu pus nessa obra aí, que é uma obra pequenininha, que inclusive a gente deve... Eu estou combinando com o Cláudio Marins aí, nós vamos soltar esse livro em e-book aí de graça, só o pessoal entra lá no site dele e baixa o livro. Vai ser Bom, essa contribuição nossa. eu estou procurando aqui no YouTube para mostrar, Espiritismo BH, o nome do canal? Sim, olha, não. No YouTube é Marcelo Orsini Espiritismo. Marcelo Orsini Marcelo Espiritismo. Orsini, Marcelo Orsini Espiritismo. Mas existe ainda o site www.espiritismobh.com.br. O que foi isso? Foi um projeto que nós fizemos, em 2008 nós começamos. Eu comprei um equipamento amador de gravação, ninguém fazia isso na época, eu não me lembro de alguém ter feito algo semelhante lá em 2008. Eu comecei a gravar entrevista no estúdio aqui, entre aspas, na minha casa. Então, por exemplo, uma pessoa ia falar sobre reencarnação. Eu pegava, mandava para ela as perguntas, ela estudava, chegava aqui, eu fazia a pergunta e ela ia respondendo. Virou uma forma didática, que é isso que você tem experiência aí de tantos anos que, né, nós estávamos até conversando. Aí eu gravei mais de 200 entrevistas desse jeito. O mais importante para mim foi eu ter recebido o respaldo da União Espírita Mineira. Porque na época o Marival Veloso era o presidente, eu levei lá na União para ele ver, ele apoiou, ele veio aqui, eu tenho uma coisa para te contar. O Marival trouxe aqui na minha casa para eu entrevistar nada mais, nada menos que o Nestor Mazotti. O Nestor Mazotti deu uma entrevista aqui para mim que o companheiro dele da Federação Espírita Brasileira, que ele era presidente, ele já desencarnou, né? Eu não lembro o nome do senhor, ele virou e falou assim, nossa, mas essa entrevista é histórica. Está lá no meu canal, Marcelo Orsini Espiritismo, por quê? Porque o Espiritismo BH está para ser desativado. Então, exatamente, é esse aí, ó. Esse aí.
Ele tá para ser desativado. Então, clica, por favor, em playlists. Você está em vídeos, clica em playlists. Aí, olha só. Se você subir, ó, tem meus livros, organização do canal, entrevistas no Espiritismo BH. Aí, ó, 173 entrevistas. Tem, aí, ó. Aí você acha o Nestor Mazotti. Só que aí eu tava magrinho, né? Tava magrinho. Tem muitos anos. Nós gravamos essas. O Dr. Gilson Freire, o Haroldo Dutra. Eu gravei com a Sueli Calda Schuber. Eu gravei com o Renato Prieto, que foi o ator principal do filme Nosso Lar. Veio aqui na minha casa também. O Arnaldo Rocha, o marido da Irma Rocha, que é a Espírito Meimei. 3 entrevistas com ele. O Antônio Honório de Abreu, famoso. Honório Abreu, essa turma aí dos Abreu. Hoje o atual presidente da Associação Médica Espírita, o Andrei Moreira. Eu sei que o pessoal baixava aqui em casa e haja pão de queijo e cafezinho para essa turma aqui, viu? A gente sempre tratou eles muito bem aqui, todos fizeram essa contribuição. Aí, como o site Espiritismo BH está para ser desativado, aí o Renato Prieto, tá vendo? Renato Prieto, ministro Trindade. Então, eu julguei nesse meu canal Marcelo Orsini Espiritismo. E se eu ainda tiver um tempinho, eu gostaria de dizer que, além desse trabalho que está aí no YouTube, nós temos também uma web rádio, que é a Web Rádio Espiritismo BH, que ela funciona 24 horas através de aplicativo para celular e para tablet. A web rádio, ela tem palestra, entrevista, estudos especiais, por exemplo, tem estudos sobre Sermão do Monte, Sermão Profético, Curas de Jesus, parábolas, programa infantil, música, poesia, tudo que o Espiritismo pode oferecer está lá na rádio, que é 24 horas lá passando. Você não quer, por favor, acessar a rádio aí? A gente compartilha aqui para mostrar. Olha, é porque a rádio, ela não está funcionando. Ela não está funcionando no Windows, porque ela deu um problema lá, entendeu? Mas ela está aqui, ó, quer ver? Eu vou acionar ela aqui do meu celular, tá? Mostrar como é fácil aqui a... É porque eu não consegui acessar aqui. Porque ela estaria no site Espiritismo BH, mas ela não está funcionando lá. Então eu prefiro mostrar por aqui, já que você está dando essa permissão, eu vou acionar ela aqui, ó. Oportuno, né? É sempre oportuno. Os chamados milagres nada mais são que ocorrências naturais, explicáveis à luz das ciências, e à medida que novos conhecimentos... Isso é a nossa irmã Eliane Alves Batista contando uma das curas de Jesus. Aqui, ó. Os milagres saem. Então, isso é 24 horas, a rádio, um aplicativo gratuito, é só instalar. É só ir lá na busca, por assim, Espiritismo BH. Baixa o aplicativo, acionou, já está tocando a rádio. Não tem comercial, hein? Não tem comercial e não fala a meu respeito, tá? A rádio não é para me promover, não é para promover espiritismo. Ô Marcelo, olha a pergunta aqui da Suzana Ribeiro. O Enio recebeu algum contato com algum relato com seres de outros planetas? Não que eu tenha conhecimento, mas vou até perguntar a essa turma da biografia dele se alguém ouviu falar algum relato sobre isso, mas não que a gente tenha registrado, tá? A Adriana aí, que está aparecendo, é a esposa do Cláudio Marins, nossa grande amiga Adriana. Aí ela está dizendo das entrevistas com o Arnaldo Rocha. Realmente são imperdíveis, porque o Arnaldo Rocha era uma figura, ele era um cara muito legal, ele conviveu com o Chico Xavier desde a juventude dele, então é demais o Arnaldo, viu? O Cássio Nascimento está perguntando aqui, Marcelo, se o Enio se comunica espiritualmente hoje. Ótima pergunta. Obrigado, Cássio. Bom. Comunica, sim. Um ano após a desencarnação dele, que foi 2016, ele passou a comunicar-se através da filha, da Patrícia Wendling. Da Patrícia Wendling, ou Wendling, ele passou a se comunicar por ela, que é uma médium excepcional, uma pessoa dedicada, equilibrada,
ela às vezes nos ajuda, às vezes, inclusive, Orson, enquanto eu estava escrevendo o livro, teve hora que eu falei para ela assim, ô Patrícia, pergunta o seu pai lá se pode colocar isso aqui, se não pode, de vez em quando. Ele dava umas sugestões lá, chegava para mim umas coisas curtinhas através da mediunidade dela, sabe? Mas o Enio se comunica assim, ele se comunicava formalmente na psicografia, né, no Glacos, na psicofonia, né, através dessa médium que é a irmã dele, a Patrícia, que tem a imagem dela aqui no livro também. Que bonito relato, Marcelo. Que entrevista fluente, agradável, cheia de conteúdo. Realmente você nos premiou hoje. Para mim foi um prêmio conhecer você e saber dessa história, porque eu quero dizer aqui aos telespectadores que eu e Marcelo não nos conhecíamos, né? Nós ficamos nos conhecendo hoje, por indicação da amiga comum, Sandra, que é também de BH, que temos contato já há algum tempo. Logicamente, então, eu já tinha ouvido falar de você, porque seu nome está para todo lado aí no meio espírita, né? Isso não vou negar, mas pessoalmente assim foi a primeira vez e eu confesso a minha gratidão por você ter dado esse espaço para promover o assunto Enio Wendling. Eu acho que esses relatos, o objetivo dessas entrevistas, meu caro Marcelo, é justamente... eu recebi um recadinho que eu deveria buscar os rincões do Brasil. E eu tenho dado preferência, tenho destacado vultos desconhecidos, especialmente desconhecidos, né? E tenho buscado o Brasil todo, porque aqueles que são muito conhecidos já são conhecidos, realizam um trabalho extraordinário, são valorizados, mas tem muita coisa boa por esse Brasil afora de relatos do passado e do presente, de muitas ações que são feitas e são absolutamente desconhecidas, né? Então, eu tenho dado prioridade para esses casos e tenho buscado. A Sandra nos falou de você, né? E eu fiquei muito contente. E o volume de entrevistas é grande, eu tenho um agendamento bem longo, né? Então, é uma alegria muito grande. Eu quero te agradecer imensamente pela oportunidade valiosíssima desta noite. Bom, para você que está nos assistindo, amanhã essa entrevista já estará no meu canal, no período da tarde, possivelmente, já estará no meu canal para você distribuir, para você divulgar, enviar para outras pessoas, para que esses relatos sejam conhecidos. Para os que quiserem adquirir o livro do Marcelo, editora Educere, normalmente pelo site. Agora, o Cláudio está aqui na live, também presente, acompanhou tudo. Ô, Cláudio, as pessoas que têm dificuldade com o site para adquirir o livro, existe um WhatsApp da editora ou não? Porque, às vezes, um WhatsApp facilita muito o contato da pessoa que queira, com mais agilidade, adquirir o livro. Se você tiver essa informação, você pode colocar no chat aí que eu projeto. Se não houver um Zap, não tem problema nenhum. O site é editora Educere, como nós pronunciamos mesmo, .com.br, onde a pessoa terá contato para adquirir o livro. Fique à vontade, Marcelo, para as suas considerações que você achar importante. Aí você já fez algumas considerações muito valiosas, né? Eu gostaria de deixar aí esse finalzinho para você. Eu apenas gostaria de agradecer a você, a Sandra, agradecer a todos os irmãos que estão escrevendo aí, que eu estou podendo ver, né? Às vezes não deu para ler tudo, porque eu estava prestando atenção na sua imagem ou no que a gente estava falando, mas eu vi que muitos se comunicaram comigo, mandaram muito educadamente, mandaram recados, uma gratidão a todos vocês. Eu acho que foi uma coisa... Você proporcionou algo muito valioso para o meio espírita. Eu tenho certeza que a espiritualidade vai lhe ser muito grata por isso, por você ter permitido dar essa amplitude que o Enio merece, porque é ele que merece pelo trabalho dele, porque o grande ensinamento que o Enio deu foi de humildade e trabalho. Humildade e trabalho.
porque passou por percalços, superava e continuava firme ali no trabalho, né? Então, realmente agradeço. As pessoas que forem adquirir o livro estarão ajudando as entidades que eu doei, não a mim. O Cláudio aí, ó, já colocou na tela o WhatsApp da editora e o site dele é muito bem organizado, tem tudo lá bem explicadinho, viu, Orson? Mas então, muito obrigado a você, Orson, muito obrigado por tudo, um prazer te conhecer e igualmente, aquilo que a gente puder fazer para ajudar o seu trabalho aí, contribuir, pode contar com a gente, coração aí, viu? Muito grato. Muito obrigado. Olha, então eu vou repetir aqui o número. Ô, Cláudio, tem uma última pergunta aqui que fizeram, enquanto eu vou fazer para o Marcelo, eu queria que você digitasse aí no chat o site da editora, que é o projeto também. Mas o telefone está aí, 95084-6767, DDD 11. Está projetado aí para você ver, quem quiser adquirir o livro. O Cláudio está digitando agora o site, que eu vou projetar daqui a pouco, para os que quiserem anotar. Mas, Marcelo, tem uma pergunta aqui, vamos ver, tem mais uma pergunta final aqui. Não sei se é o caso de fazê-la, mas eu vou projetá-la aqui. O Felipe Moura, boa noite, Marcelo, boa noite, Orson. O Enio já se comunicou com alguma vítima da Boate Kiss ou dos voos acidentados 3054, 1907? Acho que não é o caso. Né? Não aconteceu isso. O Enio é de uma época de antes disso, vamos dizer assim, e as comunicações dele foram comunicações de pessoas que procuravam a nossa casa e através do receituário mediúnico ele transferia para o papel a mensagem do espírito Glacus, né, para a pessoa. Agora, o livro descreve como que através da mediunidade do Enio, ele localizou o corpo do irmão dele desencarnado, que morreu afogado na Lagoa da Pampulha, e da esposa do Rafael Américo Ranieri. Esse relato é muito interessante. A esposa do Ranieri, ela sumiu. O Ranieri não conseguia encontrá-la. Aí ele apelou para... Ele era deputado, né? Ele era da política também. Ele apelou para vários recursos e esbarrou no Enio. E o Enio, pela mediunidade, avisou. Tá lá em tal lugar assim, ela havia suicidado. Então é um dos casos dessa potencialidade mediúnica do Enio, usada para o bem de uma forma mais pessoal, né? Para resolver o caso de um amigo. Mas geralmente o Enio trabalhava a mediunidade com anônimos, né? Com pessoas que ele não conhecia. Então, realmente, para a sua pergunta, a resposta é não. Muito bem. Então, nós estamos aqui muito agradecidos a todos vocês pela oportunidade valiosa desta noite. Amanhã, esta entrevista estará no meu canal de YouTube, no meu próprio nome mesmo, você vai achar facilmente, Orson Peter Carrara, meu canal de YouTube, onde colocamos as nossas entrevistas. E vamos disponibilizar esta com o nosso querido Marcelo Orsini, que nos premiou com a sua presença, os seus relatos emocionantes, seus relatos valiosos, que nos engrandece aqui a nossa noite. Então, muito obrigado a cada um de vocês, muito obrigado a vocês que nos acompanharam, e tenham todos uma boa noite. Na próxima semana, aqui estaremos novamente. Amanhã, no meu programa das 9h30, transmitido pelo meu canal, teremos a presença do Rodrigo Ranieri, de Aracaí, Rio Grande do Norte, que tem um trabalho, é um jovem, 35 anos apenas, e com um trabalho intenso, dedicando-se ao tema Estudando Kardec. Então, fica a nossa dica para a noite de amanhã, às 9h30 também, pelo meu canal de YouTube. Muito boa noite a todos e até a próxima semana. Muito agradecido pela oportunidade de estarmos juntos. Boa noite.